Cici, e acho que o Vanderlei Luxemburgo, dentro das possibilidades, está fazendo um bom trabalho. Se não fosse o Vanderlei Luxemburgo, não teria Patrick de Paula jogando, crescendo, sendo uma grande revelação para o futebol brasileiro. Não teria o Gabriel Menino. Acho que dentro das possibilidades Veron, ele está ok. Wesley, ele está fazendo E a melhor campanha da história do Palmeiras na Libertadores. Exato, invicto, enfim. E ontem o Palmeiras ganhou de um time muito difícil de ser batido, que é o Ceará. No palestra vazio, o locutor do estádio faz as honras da casa em nome de milhares de palmeirenses. Primeira vez que Fernando Praz pisa no Allianz Parque como adversário do Verdão. Deixou por aqui amigos do peito um lindo legado. Uma imagem bonita e vitoriosa. Amigos, negócios à parte, tanto ele quanto o Everton pegaram várias. Mas o camisa 1 do Ceará, mesmo relando na criança no chute do Wesley, não impediu que Rafael Veiga, sem querer, querendo, abrisse o placar aos 10 minutos. O Everton só não passou em branco porque o Eduardo Brock, logo em seguida, aproveitou muito bem o escanteio para empatar o jogo. E o Patrick de Paula deu trabalho para os dois goleiros. Perdeu bolas bobas na defesa e quase entregou a paçoca. E também mandou cada sapatada para cima do Fernando Praz. Visitante de Gala que no segundo tempo continuou se virando para não tomar o segundo. E de Gustavo Scarpa. Ou na testada do Ramírez. Olha o contra-ataque do vovô, porco. O Everton estava esperto, ligadão. Se a zaga dormir de toca, leva a virada. O Everton novamente fechou a porta. E no finzinho, o William Bigode, oportunista, no lugar certo, na hora exata, tirou do Praz para fazer 2-1. O terceiro gol do Verdão bateu na trave. E no Fernando Praz, passando a régua, Palmeiras 2, Ceará 1. O Palmeiras manteve a invencibilidade no Campeonato Brasileiro. É verdade que vinha de 3 empates consecutivos. Agora, bateu o Ceará aqui no Allianz Parque e aos pouquinhos o time do Luxemburgo vai se consolidando no topo da tabela, no G4. A gente tinha assim, né, a expectativa de que a coisa ia dar uma melhorada. Ninguém fica tanto tempo sem perder se não tiver alguma coisa caminhando bem, né? Então acho que nós estamos voltando a uma coisa normal antes da pandemia. Que acontecia antes da pandemia. Pós-pandemia, mesmo a gente ganhando o Campeonato Paulista, a equipe não conseguia fluir da forma como nós fluíamos antes da pandemia. E o Palmeiras, Cabrini? Eu vejo evolução. Vai ser difícil um time que encante, praticamente impossível, mas eu vejo que jogo a jogo o time está melhorando e vai ser um time competitivo, um time que pode conquistar Libertadores, embora não seja o principal favorito é o Flamengo, o River, o Boca, mas pode conquistar, e vejo também um time que vai brigar lá no alto pelo Campeonato Brasileiro, pode até ser campeão. Então, acho que a gente tem que ter paciência com o Luxemburgo, que acho que ele está fazendo um trabalho bastante aceitável e devagarzinho vai melhorar. Agora, se a expectativa for de jogar um futebol primoroso, bonito, vistoso, desistam. O Cicinho, às vezes acontece isso, o jogador que se espera, né, o veterano não funciona, entra a molecada e resolve. O Palmeiras é bem isso, molecada que está dando conta do recado. Essa é a importância do trabalho de base, né? Que no Brasil é muito bem feito, né? Nós estamos vendo aí também o Flamengo, né? Com jogadores jovens. Então é muito importante isso, mas tudo isso é possível, Flávio, nós temos que entender pela confiança que o treinador dá. Então, nós podemos ver que existem outras equipes que às vezes usam jogadores jovens que já não conseguem corresponder. O Luxemburgo dá todo esse respaldo. Por isso que nós estamos vendo grandes revelações aí na equipe do Palmeiras e, na minha opinião, o Luxemburgo está fazendo um excelente trabalho. Foi campeão paulista, já classificado na Libertadores, creio que vai ser um dos
o primeiro no geral, existe essa possibilidade. Provavelmente. E está aí muito bem posicionado no Campeonato Brasileiro, que estamos, digamos, no meio da competição. Então, está de parabéns. Você acha que o portão fechado, a falta de público, ajuda nessa revelação de jovens valores, que não sente muito a pressão da torcida, a vaia quando eventualmente erra, e aí isso vai trazendo mais confiança? Quando você tem casa cheia, por exemplo, e eu já vi isso várias vezes no estádio de futebol, valores promissores, sabe? Erra um passe, a torcida e já começa a pegar no pé, e aí o cara começa a se sentir, ele já pensa 2 vezes antes de dar o próximo passe. No sabe? primeiro momento ajuda, sim, claro que ajuda. Eu acho que ajuda. Com certeza. Acho que o fato de não ter torcida em campo, por causa da pandemia, está favorecendo também a revelação desses valores. Favorece nós podemos ver que é tão interessante isso que alguns times, né? Que nem o São Paulo antes da pandemia era um time, pós-pandemia outro. Eu acho que o que falta para o São Paulo é torcida. Porque antes estava fazendo um ótimo trabalho, tinha grandes resultados, estava jogando um futebol até bacana. Mas para o atleta jogar com o torcedor não tem nada igual. Mas a pressão sente. Esses atletas do Palmeiras estão tudo subindo, é tudo seleção brasileira. Sim. Os caras já vestem a camisa da seleção do país, já cantam hino, representam o país aí. Acostumado com pressão. Sub-17 já muda não tudo. estão acostumados com grandes públicos, né, Vamp? Porque mas os torneios no momento não tem muito quando é público. atleta de seleção, Flávio, você é diferente. O atleta de seleção brasileira pode ser de base, de tudo. É por isso que alguns atletas a gente vê o Tite convocando, é porque ele já sabe o histórico na base. Você jogar Mundial contra a Argentina, tá enfrentando França, Alemanha, tudo, você já vem com uma bagagem, já vem com uma tranquilidade maior. A propósito de seleção, a seleção estreia na eliminatória na sexta-feira às 9h30 da noite. O Alisson foi cortado, foi chamado Ederson, então provavelmente o Everton será o titular da seleção. Provavelmente, porque o Ederson não estava convocado, né? Ele veio em tese pela contusão. A lógica seria essa, né? Mas isso vai confiar, daqui a pouco o cara não está convocado. Só estou colocando uma situação. E é o goleiro que melhor joga com os pés. Ele é muito bom nisso. Impressionante como ele lança bem. Ele realmente é muito bom. O do Palmeiras. O do Palmeiras, o Everton. Foi o Santos também, né? O Santos também foi o Santos do Atlético, então. E aí o Ederson não estava convocado, foi agora. Você vê a tranquilidade do Gabriel Menino, do Patrick de Paula, do Verón, do próprio Wesley. Do Wesley, tudo jogando. Só por isso já vale a pena o trabalho do Luxemburgo. É verdade. Esses meninos devem... Não é só você ter oportunidade porque você joga bem na base, sub-20 contra sub-20. Você sabe, quando a gente treina contra o profissional, os caras devem deitar também. O treinamento deles contra o Lucas Lima, contra os caras, eles devem sobrar também para estar tendo oportunidade. Porque se for abaixo, também não sobe. É porque o moleque tenta intimidar, né? Mas ele tenta. Você vê o Gabriel Menino... Intimidar o cara. Uma facilidade que ele joga, foi convocado agora para a seleção principal. E não duvida, não. Que o Danilo não vai muito bem na seleção, daqui a pouco ele entra na lateral e não sai. E é bom que os meninos hoje estão abusados, né? Na época, vou falar principalmente na época do Vampeta, que tinha esses caras que faziam os mais jovens engraxar a chuteira, né, Vampeta? Se tomasse uma caneta no treinamento de um jogador que subia da categoria de base, tomava tapa. Hoje não, hoje eles não respeitam, não. Você vê, os meninos do Flamengo ganharam a Taça São Paulo, então eles já entendem, eles falam, aqui é Flamengo, mano. Então eles já sobem sabendo da força que tem a camisa. E no Palmeiras o trabalho é fantástico. Eu jogava com o Luizão, você jogou com ele também no São Paulo. O Luizão falava assim, eu jogava o Campeonato Brasileiro todo, eu tomava 7 cartões amarelos no Brasileiro, o Campeonato Brasileiro todo. Semifinais, finais, que não era pontos corridos. O Luizão tomava 25 ou 26 cartões amarelos. O Luizão falava assim, hoje eu vou entrar no campo só para bater em zagueiro. Ele pegava o Agel e falou, hoje eu vim só para te bater. O Agel, não, você não está de brincadeira, eu vou bater em você hoje. Então, mas por que ele fazer isso? Não, porque tem jogador que fala assim, hoje eu vou entrar só para... O Batata custava 47, um ferribote no pé. Ele pegava o Everton Fernando Baiano no treino, subindo. Ele falava assim, ó, e o Luxemburgo deixava, falou, ajuda de custo, pode sentar porrada. Hoje não, hoje você não pode falar nada, né? Você falar, o empresário vai no clube, o pai, a mãe vai no clube. O Cicinho falou uma coisa bacana que a gente concorda, mas Cabrini, você fez uma matéria, dentre tantas espetaculares, sobre base. Sem dúvida. E realmente a gente tem alguns lugares de excelência, o Palmeiras é indiscutivelmente um local de excelência, mas não é bem assim também, de um modo geral, tem muita coisa
absolutamente imoral na base do futebol brasileiro. Muita coisa absolutamente imoral. Existe toda uma rede de empresários que manipula muitas vezes convocação. Não aquela convocação do jogador óbvio, mas a convocação do terceiro goleiro, a convocação do jogador que não vai ser tão questionado, porque isso significa valorização. E valorização significa divisão de lucros. E com relação a empresários, nós provamos em uma reportagem chamada Os Porões do Futebol que um jogador medíocre pode ser contratado por um time médio, até por um time grande. É o teu cameraman, né? É o teu cameraman que você fez ser contratado. A gente botou um produtor como jogador, ele nunca jogou futebol na vida dele e ele foi contratado por um clube do Rio de Janeiro. Que absurdo. Entendeu? E entrou lá com um grande cartaz. E a matéria provou que qualquer um pode ser vendido e o lucro repartido pelos empresários, as idades são alteradas também mediante pagamentos, ou seja, para tudo existe um custo desde que o futebol passou a ser dominado por essa rede de empresários. É claro que não estamos generalizando, existem os empresários honestos, mas existem muitos desonestos e eles conseguem fazer de tudo uma mercadoria. De seleção brasileira, aqueles times que não aparecem constantemente no noticiário, que são as principais vítimas, ou seja, tudo tem um custo por essa rede de empresários que faz de tudo no futebol uma moeda. Você, inclusive, conseguiu esse produtor que entrou, foi no time do Rio de Janeiro, né? Foi nos rincões do Brasil, no time do Rio, né? Foi, exatamente. No time do Rio de Janeiro, ele foi comprado por esse time do Rio de Janeiro, a estreia dele chegou a ser até anunciada e, na verdade, ele nunca jogou futebol na vida dele. Tem isso, eu cheguei no aniversário... Isso agora, tá vendo? Não, mas tem de tudo, uma coisa complicada. Eu cheguei no aniversário do Ronaldo Fenômeno, e aí... Eu cheguei com um parceiro, né? E lá, pô, aniversário do Ronaldo. Isso quando? Isso? O Ronaldo tem uns 6 anos isso. Ué. E aí tá na festa, tinha umas petecas lá, tudo, não sei o que, aniversário, gente de família, todo mundo. Eu falei, uma menina se engraçou com um amigo meu. Mas tá na festa, tá Edmundo, tá Djalminha, só o stop. Eu tava saindo com a figura, eu falei, meu amigo joga na Grécia. A menina empolgou, na Grécia. E ele falava, mas por que Grécia? Eu falei, porque se eu falar Espanha... eu vou querer te ver, ninguém vê o futebol grego. Você joga na Grécia, fica quieto, que nem no jornal Lance tem a classificação do campeonato grego. Quando a família descobriu que ele jogava na Grécia, o namoro caiu na hora. Você quer que eu fale da Espanha? Que eu falo espanhol passando em tudo, Inglaterra, italiano, na Grécia ninguém vê.